Compartilhar a tela. Um minutinho. Então, nós começamos na semana passada um novo capítulo, após a longa descrição que os autores fizeram da fuga de Ilhasa, dos monges. Agora nós vamos conhecer dois outros personagens. Então, agora nós vamos conhecer Tempa Osser e seu irmão Tempa Wangal. Eles são dois monges que, como já diz o título do capítulo, vão ter aí uma questão importante em relação aos seus votos e ter um papel importante também na continuidade da fuga dos nossos mestres, né, dos nossos monges. Então vamos começar novamente aqui o capítulo. Foram só 3 parágrafos lidos. Votos abandonados. Ainda sonolento, o jovem Tempal Osser, de 17 anos, esforçava-se para se levantar de sua esteira. Alguém batia com força na porta de seu pequeno alojamento abaixo do mosteiro Menre. Tempa abriu a porta e se deparou com um companheiro monge usando roupas civis, algo normalmente proibido, em vez das vestes bordôs exigidas pelo monastério. O que você está fazendo com essas roupas comuns? Perguntou Tempa. O monge ignorou a pergunta e disse que o abade o estava chamando. Tempa dividia seus aposentos com o irmão mais velho, Tempa Wangal, que estava ausente. O prédio de pedra cinzenta era um entre cerca de 2 dezenas de pequenos apartamentos espalhados na encosta íngreme em frente ao monastério. O prédio de Tempa tinha 2 apartamentos, cada um com um quarto para dormir e outro para cozinhar. Os monges dormiam sobre colchões preenchidos com peles de aca e de cabra. Um fogareiro de ferro com 3 pernas, usados para cozinhar, também aquecia o apartamento. Os únicos outros objetos eram uma caixa de tsampa, carne seca e queijo seco. Um altar com lâmpadas de manteiga e uma imagem de Tompa Sherab Myoshue, fundador do Bom. Os irmãos Tempa Osser, Tempa Vangal eram o irmão de Tempa Osser, Tempa Vangal, era assistente do antigo Lopon, o chefe de instrução de Menri, Sandié Tenzin Rinpoché. E aqui os autores estão dizendo para não confundirmos o Sandié, que é um dos nossos mestres, é um dos nossos monges que estamos acompanhando, que escapou do Tibete com o Santen Karmai. Tempa, o Angal e o Lopon estavam viajando para buscar contribuições financeiras no distrito de Hor, o mesmo em que os irmãos haviam nascido, perto da aldeia de Zampon Tsungdo. Eles eram filhas de uma família de pastores nômades de iaques, ovelhas, cabras e cavalos que moviam suas tendas conforme as estações e os pastos disponíveis. Aos 11 anos, Tempawosser, seus 12 irmãos, a irmã e os pais fizeram uma peregrinação ao Monte Kailash, considerado sagrado. Apenas os verdadeiramente devotos empreendiam a jornada de quase 1.600 quilômetros por mais de 2 meses pelas montanhas tibetanas. Eles completaram uma cora, a circunvalação do Monte Sagrado. A experiência foi tão inspiradora que os pais decidiram enviar os 2 filhos mais velhos, Tempa Osser e Tempa Wangal, para Menri. Os 2 irmãos haviam se estabelecido na vida monástica em Menri, quando os primeiros quadros chineses chegaram ao vale abaixo do monastério. Como em outras regiões do Tibete, no início os quadros chineses foram amistosos, distribuindo moedas de pratas, mas até 1959 sua hostilidade à religião tornava-se cada vez mais evidente.
Soldados chineses enviados para proteger os quadros foram posicionados de forma ameaçadora perto dos monastérios. Eles visitaram Menri e passaram a conduzir sessões de doutrinações ou sessões de luta, chamadas Tanzing. As sessões tornaram-se mais intensas após a revolta de Lhasa ser esmagada e agora eram impostas quase diariamente. Os monges Bon permaneciam fiéis, mesmo com os oficiais chineses gritando com eles, chamando sua religião de mito e seus lamas de charlatães. Os Bonpos ficaram horrorizados ao ouvir que monges de monastério budista vizinho, incentivados pelos quadros chineses, gritavam insultos e agrediam os lamas que os haviam ensinado e guiado espiritualmente. Em Menri, os chineses deram um ultimato aos monges intransigentes. Os quadros se ausentariam do monastério durante as celebrações do Ano Novo Chinês, o Ano do Rado de Ferro, que cairia em 28 de janeiro de 1960. Quando retornassem, os monges Bon teriam que escolher entre o caminho negro e o caminho branco. O abade Sherabilodro sabia que o caminho negro significava a recusa dos monges em renunciar aos seus lamas e à sua religião. Caso escolhessem esse caminho, os chineses os forçariam a se submeter por meio da violência, ou os prenderiam ou matariam. Escolher o caminho branco da submissão voluntária era impensável. O abade decidiu aproveitar a ausência temporária dos quadros chineses para fugir com todos os que estivessem dispostos a acompanhá-lo. Pediam ao grupo de jovens monges que renunciassem aos votos de não violência para que estivessem livres para defender os lamas fugitivos, se necessário. Pretendiam escapar para se unir ao antigo mestre Tenzin Nandak, o nosso grande mestre, que havia deixado Menri 2 anos antes para arrecadar fundos no mosteiro Sejig, ao norte de Menri, no planalto de Shantan. O monge que havia ido buscar Tempa deixou o umbral e seguiu em direção ao templo. Sem hesitar, Tempa seguiu colina acima até o monastério pintado de vermelho. Embora Menri fosse o monastério mais reverenciado da tradição Bon, era pequeno em comparação ao vasto Depung, em Lhasa. Tempa entrou no Gompa, uma sala oblonga, pintada de vermelho escuro e adornada com tancas ricamente pintadas, onde os monges se reuniam para cerimônias e ensinamentos. Lá encontrou o abade reunido com seus auxiliares, traçando detalhes da fuga. Alguns monges já haviam trocado suas vestes por chubas e corria de um lado para o outro, preparando a viagem. Tempa prostou-se diante do abade Sherabilodro. O abade lhe perguntou se queria esperar o irmão retornar ou ajudar a proteger os mais altos oficiais do monastério e os objetos sagrados que seriam levados em uma jornada certamente perigosa e árdua. Disse a Tempa que Tempa, não estava obrigado a acompanhá-los. Tempa pensou na possibilidade de jamais ver o irmão novamente. Pensou em abandonar a vida que levava desde os 11 anos. Como todos os tibetanos, foi ensinado durante toda a vida a rejeitar a violência e a tratar todos os seres sencientes com bondade. Os votos que fizera ao entrar no monastério haviam reforçado seu compromisso com a não violência. E agora, um dos homens mais sagrados da tradição Bon o pedia para renunciar a esses votos e tomar armas. Sua resposta foi rápida: eu irei. Sua devoção ao abade e a tradição Bon pesava mais que tudo. Ele não veria o irmão novamente por 6 anos. O oficial do monastério lhe entregou uma chuba. O abade lhe disse para colocar suas vestes monásticas sobre o trono do abade, diante do altar de Nyam Sherab Gyaltsen, fundador do monastério Menri em 1405. Tempa
Realizou 3 prostrações diante do altar e pediu permissão aos seres iluminados para renunciar aos seus votos. Tirou sua túnica e lançou sobre a pilha de hábitos descartados, que já estava tão alta sobre o trono do abade que quase o ocultava. Tempa vestiu a tuba e não era mais monge. Então, só reforçando, chuba é uma veste muito tradicional dos praticantes budistas e bonpos do Tibete, mas que não são hábitos. Os hábitos são dos monges e os chubas são para todos, inclusive os leigos. Mais de 30 monges haviam concordado em renunciar aos votos e às vestes para proteger as duas figuras mais sagradas do Menri. Embora alguns monastérios mantivessem arsenais, Menri não possuía nenhum. Os monges se armaram com as poucas armas que conseguiram encontrar em uma instituição devotada ao estudo e à oração. Tempa foi instruído a ir ao templo adjacente de Cipidjalmo, uma deusa azul de 6 braços, associada ao exorcismo e à proteção, para buscar uma espada cerimonial. Cipidjalmo, muitos de nós conhecemos, né, uma das principais protetoras do bom, que aparece com os 6 braços montando uma mula. E aí, lá no Menri, tinha um templo específico para Cipidjalmo. Ele empurrou a lâmina para dentro de sua bainha de madeira, coberta de couro, e prendeu sob o cinto de tecido que segurava sua tuba. Assim como Tempa, a maioria dos monges que haviam renunciado às vestes armados. Assim como Tempa, a maioria dos monges que haviam renunciado às vestes estavam armados com armas brancas. Apenas uma arma de fogo pôde ser encontrada, um antigo rifle carregado por Machen, amigo de Tempa. Os monges que decidiram ficar estavam abalados com a mudança visível nos rostos dos que partiram. A magnitude da missão e a súbita consciência de que seriam responsáveis pela vida do abade os transformaram instantaneamente. Seus rostos tornaram-se ferozes e decididos, de um modo que causou calafrios nos que permaneceram. Só uma observação, olha que interessante, né? Nas práticas tibetanas, nós temos as deidades pacíficas e as deidades iradas. As deidades pacíficas se apresentam de um modo pacífico, de modo tranquilo, de um modo amoroso. E os monges, quando eles estavam com as vestes, quando eles estavam sob os votos, eles também expressavam essa pacificação, esse estado de paz, de calma, de tranquilidade. Mas nós também temos as deidades iradas, que também são compassivas, que também são amorosas, mas que expressam esse amor, essa compaixão, por meio de atividades iradas, por meio de atividades que parecem e até são violentas, ferozes mesmo. E quando esses monges eles abandonam as vestes para proteger a tradição, eles assumem esse compromisso das deidades iradas. E segundo os autores aqui do livro, os próprios rostos deles se tornam ferozes. Eles instantaneamente assumem esse compromisso de quebrar um voto de não violência para salvar a tradição. Isso, com certeza, trazendo muita dor, muita dificuldade para esses monges que passaram a vida pregando a não violência. Então, imaginamos que deva ter sido muito difícil para cada um desses monges, né? A perspectiva de fugir ou lutar contra o exército chinês, bem armado, bem treinado, e possivelmente morrer em alguma encosta desolada durante uma jornada difícil, mesmo nas melhores circunstâncias, não atraiu os monges que ficaram. A maioria daqueles que permaneceram no monastério, teria motivos para se arrepender da decisão.
Sofreriam duros interrogatórios, tortura, prisão e trabalho forçado. Os chineses os submeteriam a um processo de reeducação que entorpecia a mente. Alguns poucos cooperariam com os chineses, espiando seus próprios colegas. Os bombos em fuga reuniram cavalos e amarraram sacos de sampa neles. Também carregaram os cavalos com textos e objetos sagrados para impedir que caíssem nas mãos dos chineses. O mais reverenciado entre os objetos sagrados era o Niame Kundum, um relicário de 600 anos que continha os ossos e as cinzas da cremação de Niamh Sherab Gyaltsen, fundador e primeiro abade de Menri. O relicário, com cerca de 90 centímetros de altura e pesando mais de 20 quilos, era um cilindro ornamentado sobre uma base em forma de sino, cravejada de flores de lótus em prata. O Niame Kundung foi guardado em um estojo de couro e confiado a Manchin. Os monges também precisavam lidar com um tradutor que os quadros chineses haviam deixado no monastério. Sabiam que eles certamente correriam para avisar os soldados chineses no vale caso suspeitasse da fuga. Os recém-desvotados o dominaram e amarraram suas mãos com corda. Forçaram-no a se juntar ao grupo fugitivo para garantir que a fuga permanecesse desconhecida o maior tempo possível. Ele só seria libertado quando já tivessem coberto distância suficiente para se sentirem seguros. Em poucas horas estavam prontos e um grupo de cerca de 36 monges partiu para cruzar a montanha atrás do monastério. Escolheram a trilha íngreme, estreita e difícil que serpenteava pela montanha, evitando a trilha fácil para o vale abaixo, onde aldeias com possíveis informantes poderiam rapidamente notificar os chineses. Com sorte, os chineses só saberiam da fuga várias horas ou até um dia depois. Dividiram-se em 3 grupos espaçados por cerca de 1 hora, com os lamas no grupo do meio, permitindo que escapassem caso os grupos da frente ou de trás fossem atacados. No terceiro dia, já estavam no planalto de Shangtan. Sem conhecer bem a rota, eram forçados a se arriscar, perguntando direções quando encontravam uma aldeia, expostos a possíveis delatores. Tempa e Manchin estavam no grupo da frente, todos montados a cavalo. Escaneavam constantemente o terreno acidentado e sem árvores em busca de sinais de soldados. Pela manhã, chegaram a uma aldeia onde os locais lhe deram instruções que pareceram suspeitas. Insistiam que deveriam cruzar um desfiladeiro por uma cadeia de colinas rochosas. Os monges discutiram as orientações e a maioria se mostrou cética. Por que os aldeões estavam tão insistentes quanto ao caminho? Por fim, Manchin disse que não tinha rota alternativa e que deveriam enfrentar o que houvesse à frente. Tempa e Manchin seguiram na dianteira. Alguns quilômetros notaram algo suspeito à distância. Algo se movia, desaparecia e reaparecia. Não conseguiam distinguir se era um animal ou humano. Aproximaram-se, trotando para ver melhor. Quando forçaram a vista para identificar as formas sombrias, balas começaram a zumbir ao redor. Manchin revidou com seu rifle de anticarga até que uma bala atingiu seu cavalo, que empinou e tombou. Enquanto Manchin rolava para longe, do animal foi baleado na mão. Outros 2 monges caíram no chão, com o sangue jorrando dos ferimentos. Tempa galopou até Manchin, agarrou sua mão estendida e o puxou para subir na garupa de seu cavalo, conseguindo, mesmo com o pesado relicário preso sobre o braço ferido de Manchin. Eles dispararam em fuga, com balas silvando atrás deles. O restante dos monges do grupo da frente já havia se dispersado. O grupo do meio, com o abade, ouviu os disparos e viu o confronto à distância, o que lhes deu tempo suficiente para se esconderem em uma ravina.
Tempa e Manchin foram os únicos do seu grupo a reencontrar o abade ao pôr do sol. Os demais nunca mais foram vistos. Ao anoitecer, tentaram despistar os chineses, subindo por uma trilha difícil e pouco usada em uma montanha próxima. Escalaram por horas em costas rochosas cobertas de neve até encontrarem uma fenda entre as pedras onde puderam descansar até o amanhecer. Pela manhã, um dos lamas mais velhos, Karna Dial Chab, declarou que estava muito doente para continuar e pediu que os demais seguissem sem ele. Relutantes, aceitaram sua decisão. Era evidente que ele estava morrendo e que os protetores divinos velariam por suas últimas horas. Com grande pesar, Tempa e os outros deixaram Karna de Al-Shab com alguns suprimentos para seu conforto e retornaram à fuga. O corpo de Al-Shab foi encontrado depois por seu antigo mestre, Lopon Sandie Tenzin Rinpoche, o mesmo lama para quem o irmão de Tempa trabalhava como assistente. Lompo Sandie Tenzin também estava fugindo com outro grupo de monges pelo mesmo caminho. Havia retornado ao Menri logo após a fuga do abade e correram para organizar sua própria invasão. Certo dia, depois de montar acampamento, enviaram um menino de 13 anos para recolher esterco seco para usar como combustível. Poucos minutos depois, o menino voltou correndo, dizendo que havia um homem sentado ali perto em uma postura de meditação sobre uma almofada. Lompon Sandie Tenzin encontrou seu aluno e grande amigo em posição de morte, aquelas que anos de meditação e treino o haviam preparado para assumir. Ao retirar a almofada, encontraram uma pepita de ouro, que acreditam ter sido deixada por Karna de Al-Shab para o Lompon Sandie Tenzin, de alguma forma, pressentindo que seu antigo mestre encontraria seu corpo. Olha que bonito, não sei se vocês chegaram a ver alguma imagem do Yongtse Rinpoche após o seu falecimento, após seu paranirvana, porque ele também faleceu nessa posição de meditação. Os grandes mestres costumam falecer nessa postura que mostra que eles mantiveram uma estabilização muito grande na meditação no momento da morte e assim eles conseguiram fazer uma transição lúcida. E mesmo nesse estado aí de uma fuga no meio da montanha, com frio, sozinho, esse mestre conseguiu. Né? Isso é a força da prática, e a força dos ensinamentos, e a força da linhagem, e a proteção dos mestres. Lompo Sandie Tenzin escapou para o Nepal por uma rota diferente, onde finalmente se reuniu ao Abade de Menri. Os sobreviventes do grupo de Menri haviam esgotado suas escassas reservas de tsampa e caminharam 2 dias sem comer. Passaram a segunda noite em um curral de pedra e barro construído por pastores para abrigar seus rebanhos. Pela manhã, viram ao longe uma fina trilha de fumaça. No ar límpido do planalto de Chantan, é possível enxergar objetos a grandes distâncias e por isso sabiam que o acampamento estava a muitos quilômetros. Os bompos caminharam na direção da fumaça até avistarem o acampamento ao anoitecer. Viram um rebanho de ovelhas circulando próximo ao acampamento e silhuetas indistintas que pareciam vestir chubas tradicionais tibetanas. Essa visão os tranquilizou. Parecia improvável que fossem soldados chineses. Acamparam esperando conseguir comida e água com os pastores no dia seguinte. As estrelas e a lua crescente iluminavam a noite enquanto acendiam uma fogueira para preparar chá antes de caírem em um sono exausto. Um ruído despertou Tempa e 2 de seus companheiros. À luz do luar, viram formas indistintas a cerca de 400 metros se aproximando. Atrás dessas formas, dezenas de fogueiras estavam acesas. Com espanto, perceberam que haviam acampado ao lado de um acampamento militar chinês.
Os tibetanos que tinham vistos eram prisioneiros. Tempa acordou o abade, que buscou orientação divina, lançando um punhado de ossos no chão. O presságio, era um método de adivinhação, era ruim. Despertando o restante do grupo, Ixerab Lodro deu a cada um uma pílula de bênção chamada mendrup, feita com uma mistura de ervas. Carregavam às pressas os textos e os relicários sagrados nos animais de carga e fugiram pela noite. Tempa, Jensen Trung e Meniang, armados apenas com espadas e facas, ficaram para retardar os chineses e dar tempo dos lamas escapar. Ainda pairava a dúvida se as figuras que se aproximavam eram soldados chineses ou tibetanos. Eles tinham medo de matar um tibetano por engano. Shen Sintrung, que falava chinês, disse: Vocês devem esperar aqui. Eu me aproximarei e falarei com eles em chinês. Se responderem em chinês, ataquem. Mas se responderem em tibetano, fiquem calmos. Já vai dar 8 horas. Então vamos parar por aqui. Está uma parte bem importante aqui deste capítulo, mas a gente deixa então para saber o que vai acontecer na próxima semana. Terminamos aqui em 22, né? 22 de julho. Bom, é isso. Não sei se alguém tem alguma dúvida ou gostaria de fazer algum comentário. Então, dedicamos o benefício de nossa prática a todos os seres. Quem puder, já aqui, daqui 2 minutinhos, seguir conosco para fazer a prática de a oração à Sua Santidade Yong Tsen Rinpoche. Yeshedema não estará conosco hoje para fazer, mas ele pediu para lermos a tradução. Então, Obrigada, Tiago. por nada, eu que agradeço a presença. Esse ciclo de estudo nos dá uma ideia ainda mais forte de como esses ensinamentos do bom são preciosos, né? Porque a história do bom é uma história longa de perseguição, a gente viu isso no próprio livro, mas essa última perseguição dos chineses quase levou à extinção mesmo a tradição, e hoje aqui nós temos a oportunidade de receber essa linhagem. Né? Até nós, está muito auspicioso, está muito bom fazer esse ciclo com vocês. Acho que podemos seguir direto. O que você acha, Andréia? Podemos sim, o Felipe falou que já está tudo pronto. Então tá, a gravação continua mesmo ou vai parar e começar uma nova? Ou não há necessidade de gravar? Pode continuar, depois a gente corta. Então tá bom. Então, boa noite novamente a todas e todos. Vamos dar início à nossa sessão de homenagem à sua Santidade Aung San Suu Kyi. Essa possivelmente é a última ou penúltima semana de orações que nós estamos fazendo em relação à sua passagem, ao seu Paranirvana. Felipe, se puder compartilhar. Lina,
queria destacar aí que depois, lá no final, a prece, a sua santidade, ela é recitada 9 vezes, tá? Então, eu vou recitar 9 vezes em português, e aí você recita nove vezes em espanhol. Isso, essa prece ao final, seguindo aí a prática que o Geshe-dema vinha fazendo. Então, começamos aqui com a invocação, nós estamos invocando a memória, nós estamos invocando a presença, nós estamos invocando o nosso grande mestre, o mestre dos nossos mestres, o nosso querido Yongtse Rinpoche, que, embora não esteja fisicamente mais conosco, certamente está por meio de sua mente, por meio de sua energia, por meio de seu corpo sutil, por meio de suas bênçãos, por meio de seus ensinamentos. Então, nós visualizamos, nos conectamos com esse grande mestre e fazemos a oração que diz assim: Emarro, que maravilhoso! No reino puro e eterno do Dharmakaya, o mestre raiz, dotado das qualidades dos Budas dos 3 tempos, se manifesta, com o propósito de libertar os seres dos 6 reinos do oceano do Sansara, nos 3 palácios sagrados da Mandala Suprema, sobre a almofada luminosa de lótus, sol e lua livres de falhas, no trono adornado com 5 animais, peço que repouse. Ao Hum Shiparwat Nacha Sen Rayotsa. Prostrações. Emarro, que maravilhoso. Ao Lama, que é dotado e condensou as qualidades de todos os seres vitoriosos, incluindo infinitos seres sencientes, ofereço uma prostração com o corpo com 5 membros, ofereço uma prostração de fala com o som alegre do mantra e da prece. Ofereço a prostração da mente com fé e aspiração concentradas, que o karma negativo e as aflições sejam purificadas. Ao Hum Shiparwat Nakopum Akshotritse Gudurum Hum. Confissão. Emarro, que maravilhoso. Diante do Lama, o supremo objeto primordial, estive iludido desde o começo até o presente momento. Confesso os 10 atos não virtuosos e todas as outras transgressões. Posso ter negligenciado os 3 votos, do Sutra, do Tantra e de Dzogchen. E se quebrei algum compromisso, eu confesso e peço perdão. Confesso todas as falhas da fala, por fingir ter realizado a natureza da mente. Que você purifique todas as minhas transgressões, os meus erros, e que conceda a nós bênçãos extraordinárias. Aohu Shiparvati Nakopum Akshotritseyu Dukshayani Soha. Oferenda de mandala. Emarro, que maravilhoso! Ao grande mestre qualificado, cuja sabedoria e qualidades imensuráveis são incomparáveis, ofereço a suprema oferenda aos aspectos internos, externos e secretos. Variedades de oferendas dos fenômenos externos e internos, até mesmo o meu corpo, força vital, adorno e etc. Estes também os ofereço completamente livres de apego à forma interior dos 5 agregados, quaisquer aspectos de dualidades, formas e pensamentos que apareçam, estes também os ofereço livremente na vastidão da auto-libertação. À natureza não nascida e auto-radiante da mente, quaisquer corpos e sabedorias iluminadas incessantes que apareçam, também ofereço na natureza onipresente da mente. Ahum Shiprawat Nazorna Desohara Tintin Esohar. Oferecendo os 5 tipos de oferendas. Oferecendo a lamparina da manteiga com a essência de Dzogchen. Emarro, que maravilhoso! O suporte da lamparina, representando a natureza da mente, que é ilimitada e eterna, coloca o pavio, representando a grande autolibertação, livre de elaborações conceituais. Acenda uma lamparina que representa o estado de grande bem-aventurança da mente. Ofereça a lamparina da grande visão ao olhar do grande mestre qualificado. Oferecendo incenso com a essência de Dzogchen.
No vaso da perfumaria, que representa o estado o alto luminoso e inabalável da mente, eu derramo um incenso branco que simboliza a clara luz, autoluminosa e sem apego da natureza da mente. O puro aroma da fumaça representa o grande estado contínuo de permanência no estado natural. Ofereço o aroma perfumado do incenso ao nariz do Mestre, o grande Salvador, oferecendo água com a essência de Zotin. Na tigela de água, que representa o estado da mente não modificado, alto, luminoso e sem esforço, eu derramo a grande desculpa, eu derramo a grande oferenda de água que representa a energia dinâmica incessante, a natureza autossurgida da mente. Sem apego, coloca as flores que representam as diversas aparências dos fenômenos que sustentam o desenvolvimento da prática. Eu ofereço a água que representa a grande conduta do corpo iluminado do Mestre Benevolente, oferecendo comida com a essência de Dzogchen. Na tigela de esmolas, que representa o estado primordialmente puro da mente, coloco o bolo ritual, a torma, que representa o estado límpido e claro da própria mente. Eu passo a manteiga na torma, que representa o estado imparcial da mente. Ofereço o alimento sagrado, que representa o grande compromisso à garganta do mestre benevolente. Oferecendo flores com essência de Dzogchen. Na concha, que representa o estado primordial do estado de budeidade da própria mente, eu ofereço a flor de Utpala, representando a manifestação da grande realização e experiência de êxtase. Emanando raios luminosos de benefício espontâneo e virtuosos para os outros, ofereço as oferendas de flores, representando as atividades iluminadas, a mente iluminada do Mestre Benevolente. Ao netin shimpodara bonerera zurnandes shohara tintin soha. Prece de súplica. Que maravilhoso! No palácio imutável e pleno de bem-aventurança do chakra da coroa, aquele que permanece no estado de natureza imparcial de Konzang, Kontuzampo, livre de elaborações, eu me prosto e oro ao corpo iluminado do lama da tradição bom, que tu acolhas os seres dos 6 reinos com a tua compaixão e liberte o fluxo mental de todos eles. No palácio da dimensão suprema, situado no chakra da garganta, ao corpo das deidades pacíficas e coléricas, adornado com marcas auspiciosas e sinais perfeitos, eu rezo ao corpo iluminado da realização plena do Lama. Que tu acolhas os seres dos 6 reinos com a tua compaixão e liberte o fluxo de suas mentes. Na terra pura da manifestação, Tuco, situado no chakra do coração, aquele que se manifesta conforme as necessidades dos seres sencientes e executa diversas ações e atividades iluminadas, eu oro ao corpo iluminado da manifestação do Lama, que tu acolhas os seres dos 6 reinos com a tua compaixão e liberte o fluxo de suas mentes. O Lama, na forma preciosa de ser humano, condensam as bênçãos e a sabedoria de todos os seres vitoriosos. A fala pura do Lama revela por completo os ensinamentos de todos os Budas. A mente livre de elaborações se expande em sabedoria e amor compassivo. Com tuas qualidades sublimes, protejas os seres como se fossem teus próprios filhos. Tuas atividades iluminadas e espontâneas são ilimitadas como o céu. Reza ao Lama inseparável, além de qualquer comparação. Que possas sustentar os seres dos 6 reinos com a tua compaixão e libertar seus fluxos mentais. Reza ao Lama incomparável, aperfeiçoado com as qualidades dos 3 corpos iluminados. Que possa sustentar os seres dos 6 reinos com a tua compaixão e libertar seus fluxos mentais. Reza ao Lama, leão da fala, que é o ornamento do mundo. Que possas sustentar os seres dos 6 reinos com a tua compaixão e libertar seus fluxos mentais. Aquele que é incomparável, como a flor Udumbará, que possas sustentar os seres dos 6 reinos com a tua compaixão e libertar seus fluxos mentais. Aquele que realizou a natureza absoluta e não nascida da mente, que possas sustentar os seres dos 6 reinos com a tua compaixão e libertar seus fluxos mentais. Reza ao Lama,
que está dotado dos dois tipos de conhecimento, sem obstrução, que você sustente os seres dos 6 reinos com sua compaixão e os liberte de suas correntes mentais. Recebendo as bênçãos. Lama, você superou as aflições do Sansara e alcançou a qualidade iluminada do Nirvana. Eu e todos os seguidores que somos como seus filhos fazemos uma oração de súplica a você. Que você nos abençoe para que possamos expandir serviços benevolentes ilimitados para o benefício de todos os seres sencientes. Que você nos abençoe para que possamos nos libertar apenas tendo uma visão pura do Lama, apenas ouvindo o discurso iluminado e com uma simples recordação da grande memória do Lama. Que você nos abençoe para que possamos libertar todos os seres dos 6 reinos da profundidade do Sansara. Que você nos conceda as bênçãos de permanecermos inseparáveis em sua proximidade. Que você nos sustente com suas supremas bênçãos o tempo todo. Dedicação. Qualquer mérito que tenha acumulado nos 3 tempos, dedico tudo isso para que todos os seres sencientes possam alcançar a iluminação. Aspiração. Agora, e até que eu alcance o estado perfeito da iluminação, que eu abandone os renascimentos inferiores nos reinos mais baixos e obtenha o precioso nascimento humano. Que eu possa libertar a minha mente com a prática dos 3 treinamentos e trilhar simultaneamente o caminho e os estágios da iluminação. Após alcançar o estado de budeidade, que eu possa trabalhar para o benefício de infinitos seres sencientes.